Olá, pessoal! Vamos dar início a mais um podcast da AMAD. E hoje eu estou recebendo o Dr. Fernando Guedes, que é o nosso presidente da Comissão de Regularização Fundiária e Loteamentos da AMAD. Oi, Fernando, tudo bem? Que prazer ter você aqui conosco. Como vai, doutora? Como vão todos vocês aí? É uma honra estar aqui, batendo esse papo aqui. Que maravilha, estou muito satisfeito. Fernando, olha só, a gente sempre interage, né, em off, mas hoje eu trouxe essa interação aqui para que as pessoas acompanhem. Eu queria começar com um assunto que eu até já sei sua resposta, mas eu queria que você complementasse aqui. Assim, você acredita hoje que a rede social é o seu cartão de visitas? Olha, eu enxergo hoje a rede social realmente como não só um cartão de visitas, mas uma vitrine também, né? E é uma oportunidade muito boa da gente poder divulgar o nosso trabalho, é uma oportunidade boa da gente manter o contato com pessoas que são interessantes, né? Com quem a gente busca. Então, hoje a rede social, sim, é um facilitador muito grande para nós advogados. Fernando, conta um pouquinho para nós da sua história. Assim, eu te conheci pela rede social, é exatamente por isso que eu fiz essa primeira pergunta. A gente se aproximou pela rede social. O convite pela AMAD veio pelo seu trabalho, que eu acompanho o que você faz pela rede social, acho que faz com muita maestria. E eu acho, sim, né, que a rede social, concordo com você, que é uma vitrine, que hoje em dia nós precisamos estar nas redes sociais, aproxima e abre muitas portas. Fernando, conta um pouquinho para nós da sua história. Quem que é o Fernando Guedes? Quem que é esse advogado aí? Vamos lá. Fernando Guedes, desde 14 anos, sempre trabalhou no comércio. Dos 14 até 2018, até 3, 4 anos atrás, eu sempre lidei com comércio, sempre lidei com vendas, e o que inclusive tem até me ajudado na advocacia também, né? Porque, querendo ou não, a gente vende serviços jurídicos, né? Então, quando eu falo um vendedor, na verdade, a gente está mostrando aí ao escritório o que a gente faz, enfim. Então, eu sempre lidei com vendas, trabalhei no comércio durante muito tempo, mas resolvi fazer a advocacia. Não tenho nenhum parente, meus pais não são advogados. E aí, quando foi em 2014, eu me formei, fiz uma faculdade que não é tão famosa aqui na minha cidade, mas o que eu sempre falo, que quem faz a faculdade é o aluno, né? Essa questão de nome de faculdades não importa, pelo menos eu penso dessa forma. E aí, em 2014, eu me formei e logo depois eu ingressei na pós-graduação. Fiz uma pós-graduação em Direito Tributário. E junto com essa questão aí da pós-graduação em Direito Tributário, já comecei a estudar para a OAB, na qual eu não passei de primeira, mas mesmo assim fui insistente. Deixo um recado aí para quem talvez esteja desanimado por não ter passado, tem que seguir em frente. E aí fui aprovado na prova da OAB e comecei a advogar em 2017, por aí, meados de 2018. E aí a coisa andou, realmente eu me desfiz do meu comércio e eu tinha dois caminhos, a advocacia. Ou ela dava certo ou ela dava certo, porque aquilo ali é o que eu tinha dali para frente para trabalhar. E desde ali eu comecei com esses contatos que eu sempre fiz, né, por ser vendedor. Eu acho muito importante quando a pessoa passa na OAB, ela demonstrar para os demais, né, para os vizinhos, para os conhecidos, enfim, divulgar que a pessoa, né, que agora é um advogado ou uma advogada, e com isso já buscar realmente fazer esses contatos, andar sempre com um cartãozinho no bolso. Pode parecer um pouco arcaico aí, mas é importante. Mas enfim, esse network é fundamental, principalmente no começo. E aí, depois de algum tempo advogando aqui, eu não moro na capital, né? Então, com isso, uma cidade menor. Então, atualmente eu moro em Juiz de Fora. Mas você se formou em Juiz de Fora? Eu me formei em Juiz de Fora. E aí, aqui na minha cidade, aproximadamente 600 mil habitantes, mas a população aí, digamos, flutuante, chega a quase 1 milhão, porque nós temos uma universidade federal aqui e há uma macro-região aqui em volta que é muito imponente, né? Então, aqui na Zona da Mata é uma cidade que, com isso, eu consegui fazer alguns contatos e a gente começou com aquela luta mesmo, de início de carreira. E aí, conversando com um e com o outro, né, falando que sou advogado, a gente buscando fazer algumas parcerias. Eu sempre falo que o advogado tem que saber de tudo um pouco, mas tem uma área que ele tem que saber muito. E aí a coisa foi caminhando para o lado do direito imobiliário, né? Mais ou menos uns 2 anos depois que eu estava advogando, eu me decidi
e através de um amigo que ele já tem experiência na área de direito imobiliário, ele me trouxe, o doutor Marcos, e a gente acabou lidando aí exclusivamente na área do direito imobiliário. E aí logo depois começou essa questão aí das redes sociais, né? Que hoje nós temos aí o Instagram, Facebook, YouTube. Eu acho que o advogado tem que ter essa perspicácia aí de aproveitar todas as redes, e aqui também agora como podcast, né, que nós temos mais esse caminho. E aí com isso começou essa questão de divulgação, e aí eu fazer mesmo, eu já tinha a ideia principalmente de usar minha rede social primeiro como uma vitrine. E é claro, né, com o passar do tempo a gente vai entendendo um pouco mais sobre a função daquilo ali e já ir captando um pouco mais aquele tipo de cliente, fazendo uns contatos. E hoje a facilidade é muito grande. E fiz o contato aí com a doutora, hoje eu estou lá na AMAD, alguns clientes também eu consegui através de rede social, muito contato, inclusive fora do estado, né? Graças à rede social, isso foi fundamental. Fernando, você me falou o seguinte, que quando você chegou no momento da sua vida que você falou é plano A, advocacia é plano A ou plano A, eu só tenho essa opção. Qual que era o contexto da sua vida naquele momento? Você estava recém-formado, tinha acabado de passar na OAB, e aí você deu uma grande decisão. O que te motivou por essa decisão? Porque, assim, eu falo muito, né, que as pessoas ficam sempre assim, se isso aqui não der certo, eu vou por um outro lado, mas eu também penso muito, ponto, eu vivo da advocacia, eu tô aqui na advocacia e isso aqui tem que dar certo. Conta pra gente um pouquinho dessa filosofia que tá por trás, desse pensamento que tá por trás, porque assim, você já tinha família, você já tinha uma experiência de vida, você já vinha do comércio, e você tava totalmente dando uma guinada na sua vida. O que a gente fala aí, a transição de carreira, ou como eles falam aí hoje, a pivotagem, né? A gente mudar exatamente de profissão, é uma coisa assim complexa, sabe? Primeiro porque a gente, claro, né? A gente tem uma tendência a se acomodar, a ficar ali naquela posição de conforto, mas a gente, é o que eu sempre falo, o primeiro passo para a mudança realmente é a gente querer mudar. E eu tinha decidido que, quando eu peguei aquela carteira do OAB, que como eu falei, para mim não foi fácil, quando falo que foi fácil, não só por não ter passado da primeira vez, porque isso não vem escrito lá na carteira, né? Mas eu digo que não foi fácil porque são 5 anos de faculdade, a gente sabe que é bem complexo, questão de financeira, questão da sua vida, né, que você tem que abrir mão para frequentar os bancos aí da faculdade. Então, nesse momento, quando eu peguei minha carteira e realmente vi que eu me tornei um advogado, eu decidi que eu queria ser um advogado e um bom advogado. E decidi também nessa decisão de, além de ser advogado, eu também tinha feito na minha cabeça um plano que eu não queria ser, é uma palavra forte, mas eu vou falar medíocre. Quando eu digo medíocre... Mais um nesse mercado aí. Exatamente, é não ser mediano, né? Não ser igual todo mundo. Então, assim, são 2 opções difíceis. Primeiro, você decidir o que quer ser, e segundo, querer sair do meio da multidão, né? Querer se destacar naquilo ali. E aí eu vinha desse contexto, dessa questão de comércio, mas quando eu vi essa questão da advocacia, uma oportunidade aí de crescimento bem maior do que eu já tinha tido na minha vida inteira, eu comecei do zero mesmo, tá? Eu comecei assim, fiz um puxadinho numa loja que eu tinha, e aí eu deixei uma sala separada, o meu primeiro cliente eu atendi foi ali, nesse puxadinho. Depois disso eu peguei e abri o escritório um pouco maior, mas que também não era tão grande, né? E aí surgiu uma oportunidade de um lugar aqui muito famoso aqui em Juiz de Fora, um prédio comercial, sabe? Muito bonito e tal. E aí eu resolvi ir para lá, porque eu achei que aquilo ali realmente ia influenciar alguma coisa na advocacia, e não. Depois que a gente vai ver realmente, a gente acaba almejando alguma coisa, ou sonhando com um lugar muito bonito, alguma coisa muito especial, e na verdade quando você começa a trabalhar ali, você vê que isso não importa tanto. Hoje eu priorizo muito atender o cliente e principalmente resolver o problema dele. Hoje nós temos aí a questão da facilidade, né? Como a gente estava falando das redes sociais, nós temos várias ferramentas hoje para atender cliente, inclusive de fora da cidade. Então, com isso, essa questão do embelezamento aí, de querer um lugar muito bonito e tudo, e principalmente nesse início, a questão dos custos de manter um escritório, realmente eu vi que não era muito bem na realidade o que eu estava imaginando. E aí voltei um passo atrás, abri uma sala um pouco menor, e hoje, logo depois, né, com a questão da pandemia, eu vim para uma sala um pouco menor e comecei a trabalhar mais forte aí na questão de internet,
E hoje eu penso que realmente a importância das redes sociais é fundamental e não tem necessidade mais daquela estrutura tão monstruosa, daquele custo tão alto para se manter uma advocacia. É claro que, só finalizando, quando a gente fala num escritório de advocacia, principalmente cidade pequena, vamos dizer assim, isso realmente importa, sabe? Mas não é tudo. Isso aí hoje dá para trabalhar muito bem, mesmo a pessoa tendo uma estrutura aí um pouco mais reduzida, mas dá para trabalhar bem tranquilo, sim, com as redes sociais. Eu concordo, sim, concordo. Fernando, no seu contexto hoje, é uma cidade interior, mas é uma cidade média, né? Juiz de Fora, para mim, é uma cidade média grande, porque é uma cidade significativa, a gente sabe que dentro do estado. Mas quais são os maiores desafios que você enfrenta, assim? Se você me falar, Elisa, meu maior desafio hoje é atração de clientes, ou é a questão do networking? Como que é hoje dentro dessa advocacia do interior? Porque eu falo assim, sabe, Fernando? Eu sou uma pessoa do interior, eu vim de um interior muito pequenininho, minha cidade é bem pequena aqui em Minas, porém, eu nunca advoguei no interior. Eu tenho um processo, outro lá no interior, que vem, né, da minha família, mas assim, eu nunca advoguei, eu nunca prospectei cliente, assim. Óbvio que, como lá eu tenho muito nome, por ser uma advogada que vem da capital, algumas pessoas me procuram. Mas e aí, eu sou aquela advogada de capital, então eu nunca atuei no interior, eu nunca tive escritório no interior, então quando me remetem, eu escuto algumas coisas, eu acho isso muito importante aqui pela AMAD, porque a gente sabe a quantidade de pessoas, de advogados que a gente tem no interior, e a gente se preocupa muito com isso. Eu gosto muito de ouvir sobre essas dificuldades que a gente vê hoje, que os nossos colegas enfrentam. Exatamente. Eu acho que assim, a questão do interior, né, como eu falei, a gente quando não tem alguém que é advogado ou não tem um sobrenome famoso, as coisas ficam um pouco mais complexas. Eu não vou falar que é difícil não, mas fica um pouco mais complexo no sentido assim, você sai do ponto zero mesmo, sabe? A questão é você começar mesmo, principalmente nessa captação de clientes, isso é fundamental. E a vantagem, entre aspas, nessa questão de ser um pouco mais aí do interior, é que quando você faz um trabalho bem feito, isso também te ajuda muito, né? E no sentido de você conseguir trazer mais clientes para o seu escritório. E aí eu acho que o desafio seria realmente essa questão de captação de clientes no início, né? Mas devagar as coisas vão acontecendo, você vai trabalhando para um cliente, aquele cliente fala para o outro. E uma coisa também que eu fiz logo no início foi a questão das parcerias, né? A minha intenção sempre foi no escritório, quando a pessoa me procurasse, eu sempre poder servir ao cliente e às vezes fazer uma parceria que eu ganhava menos ou dependendo da situação lá, a gente ali se resolvia, mas o principal que eu tinha sempre em mente e ainda tenho até hoje é o meu cliente, quando ele entrar no meu escritório, ele ter o problema dele resolvido. A parceria é uma questão muito sensível também da gente ver, da gente conversar, porque não pode ser uma parceria com qualquer pessoa, porque é o nosso nome, né? Mas isso no caminho vai se ajustando, enfim. Mas a dificuldade maior realmente é a captação de clientes, mas eu acho que a pessoa dá para trabalhar sim nessa questão e à medida que a coisa vai acontecendo, a pessoa vai ficando conhecida e aí entra o efeito reverso, que quando você começa a ficar conhecido naquela cidade pequena, você também se torna uma referência. Fernando, muito bacana isso que você falou. Realmente, à medida que uma pessoa, a gente vai servindo bem um cliente vai indicando para o outro, a gente vai ficando conhecido e por ali a gente vai abrindo portas. E aí vem hoje em dia uma ferramenta que é muito importante, que é a rede social, porque também não faz as pessoas não deixa as pessoas esquecerem da gente, né? A gente está sempre ali, queira ou não queira, aparecendo. E eu penso muito que quem não é visto não é lembrado. Então, eu acho que a rede social é um grande aliado. Fernando, olha só, sobre essa questão da atuação no direito imobiliário, você me falou que chegou no direito imobiliário através de um amigo, mas conta mais um pouquinho pra gente aí, como você veio realmente para o direito imobiliário, qual foi o seu primeiro tipo de ação, qual foi o seu primeiro nicho ali dentro, né? Qual foi a sua porta de entrada, o seu caso, seja uma dúvida, um primeiro contato com o direito imobiliário e até como é que você chegou na regularização de imóveis. Então, é até curioso, assim, isso aí é bom a gente tocar nesse ponto, sim. O que aconteceu? O primeiro caso meu foi de um conhecido que comprou um imóvel e, segundo ele estava tendo problema com a entrega, né? Estava tendo um atraso na entrega do imóvel.
E aí eu conversei na época com ele, descobri onde que era o endereço do imóvel, quem que era aqui como cidade pequena, né? Quem que era o construtor e tal. E aí tudo dele era a justiça. Não, porque eu quero processar e tal. E aí comecei a conversar. Apesar, né, eu sempre falo que eu sou advogado, mas reforço aqui, eu gosto de resolver problema e não criar problemas. E às vezes, quando a gente fala em não criar problemas, uma demanda judicial, às vezes é muito melhor você evitá-la e resolver no extrajudicial. E aí uma grande vantagem do direito imobiliário é justamente isso, você trabalhar no extrajudicial, que é não sendo, não vou dizer ganancioso, enfim, eu acho que a palavra certa é o seguinte, é ser mais ágil e poder prestar o serviço com mais agilidade. O extrajudicial traz essa vantagem. E o imobiliário abre um leque muito grande. E aí, voltando nessa questão, o meu cliente, com esse atraso do imóvel, queria resolver na justiça, assinou procuração e começou a me pressionar em relação à questão do prazo, né, para mim entrar com uma ação. E aí eu comecei a estudar, principalmente em relação à construtora, à época, né? E como uma cidade aqui que a gente acaba conhecendo todo mundo, ou alguém conhece, enfim, primeira pesquisa que eu fiz, eu vi que não tinha nenhum processo à época contra aquela construtora, né? Então, eu achei isso bem curioso, entre aspas, né? E aí, eu comecei a desenvolver ali uma pesquisa, até que chegou um ponto de eu entrar em contato diretamente com a construtora e, resumindo um pouco aí, eu consegui resolver essa situação extrajudicialmente. Foi feito um acordo, o cliente pegou esse imóvel e a gente via que tinha algumas questões lá, por exemplo, que ele estava reclamando da entrega das chaves, mas o cliente também estava com endereço diverso, ele trabalhava fora da cidade e tal, então era uma demanda que realmente, se fosse para a justiça, talvez ele não teria êxito. Então, com isso, assim, nessa aí eu me dei uma virada de chave, primeiro por despertar esse olhar diferente agora para o direito imobiliário, pela facilidade, né, no sentido de não ter que entrar com uma demanda e pela facilidade de atuar no extrajudicial. Então, isso aí me ajudou muito a questão do imobiliário. E aí você vai entrando muito aí na questão de regularização de imóveis, que na verdade é um gênero, né? Nós temos várias questões aí em relação à regularização, porque às vezes depende de um inventário, às vezes é um divórcio, e o direito imobiliário conversa muito com todas essas áreas, né? Então, a grande vantagem da regularização, enfim, de trabalhar com direito imobiliário é justamente essa, porque você pode atuar aí também no extrajudicial, que é um retorno muito interessante. Exatamente. E quando que você olhou, colocou seus olhos assim dentro da área de loteamentos, da área de regularização fundiária, porque hoje eu sei que você está muito envolvido com essa parte da regularização em si ali, nessa vertente do imobiliário. Quando você colocou seus olhos nisso, você falou, peraí, deixa eu parar e prestar atenção aqui. Eu caminhei muito tempo no direito condominial. Eu fui síndico já durante um período muito grande. Eu sempre brinco que foi um dos melhores estágios que eu fiz na época de faculdade, porque durante o finalzinho ali, os 2 últimos anos, eu era síndico de condomínio. Então, assim, lidar com gente, lidar com problemas. Então, eu sempre andei muito próximo ali do direito condominial. Ainda ando até hoje, né? Mas, realmente, eu fui seduzido ali pela questão da regularização fundiária e também da questão dos loteamentos. Primeiro que, numa aula no MBA que eu fiz, né, de formação, nessa pós-graduação, um professor me falou sobre a grandiosidade da questão da REURB, da regularização fundiária. Primeiro, em questões de você poder realmente servir ao próximo, né? São grandes núcleos irregulares hoje no Brasil que precisam de regularização. A grande maioria de pessoas humildes, né? Ou são pessoas humildes ou alguma grande quantidade são pessoas que foram enganadas, né? Porque comprou um imóvel e não conseguiu regularizar por problemas com o vendedor. Então, essa área de regularização fundiária me seduziu muito. Eu comecei a estudar sobre a REURB e aí apresentar os meus serviços aí não só para particulares, mas também para prefeituras, né, que estão com interesse em demandar nessa situação de regularização. Então, isso aí me seduziu muito. E junto com isso, que eu falo sempre que caminha junto essa outra questão também do parcelamento do solo, especificamente o loteamento, porque eu sempre fui muito curioso quanto a essa questão do loteamento, no sentido de ser seduzido mesmo, sabe? Eu sempre achei legal ver aquelas fazendas, e aí a pessoa ir cortando e virar um loteamento. Eu queria entender um pouco melhor sobre isso. E aí comecei a estudar. Hoje a gente presta serviço também a pessoas que, tanto imobiliários, pessoas que querem
desenvolver um loteamento ou a pessoa que queira regularizar. E aí uma coisa caminha muito com a outra, né? Essa questão da REOB junto com a questão do loteamento. E aí, depois disso, algum tempo atrás, agora chegou a AMAD na minha vida aí, através da doutora, e principalmente atuar nessa comissão, eu me sinto muito lisonjeado, porque justamente é um tema que eu fico muito feliz em trabalhar com ele. Olha só, vamos só retroagir um pouquinho, então, e eu fico muito feliz de ter você conosco na AMAD, assim, que a nova diretoria foi eleita, que a gente parou para estruturar aí as comissões. Eu pensei, não, a gente tem que colocar pessoas que estão dispostas a debater temas, a desenvolver temas diante de cada comissão. Então, os nomes foram muito bem pensados, conversados, e com você, Fernanda, eu tive uma proximidade muito rápida, assim, uma empatia, realmente ali um alinhamento muito grande. Eu acho que você conduz o trabalho da AMAD, né, da associação, na área de regularização fundiária de loteamentos muito bem. Inclusive, vai muito além da minha expectativa, então eu fico muito feliz com isso. Eu acho que assim a gente consegue crescer em todo mundo de uma forma, né? Crescer de conhecimento, porque eu acho que essa busca que a gente tem tão alinhada dentro da AMAD, de levar conhecimento e experiência para outras pessoas. Vamos voltar um pouquinho, porque hoje a gente estava conversando por mensagem mais cedo, eu queria trazer esse bate-bola para cá. Conta pra gente, que você me falou, hoje a gente estava conversando, e aí não é uma indicação de livro que eu vou te pedir ainda, é sobre um livro que você me falou, sobre o poder da ação. Que você me falou o seguinte, que eu achei muito interessante, e aí eu queria que você contextualizasse isso. Não te perguntei na hora por mensagem, deixei para te perguntar aqui. Mas você me falou que foi um livro que marcou sua vida, foi um livro que mudou muitas chaves. Eu queria, conta pra gente um pouquinho da história de você com esse livro, qual foi o seu momento, o que isso te impactou, por quê? Porque a gente sabe, olhando hoje para o mercado jurídico de uma forma geral, que a gente pode ter um estudante pensando, peraí, eu vou ser advogado? Estou estudando aqui, ou eu vou fazer concurso? Ou então aquele advogado que está iniciando, não sei se eu escolho direito imobiliário, ou aquele advogado que está bem desiludido. Eu estava conversando com uma pessoa na semana passada e a pessoa me ponderou exatamente isso. Elisa, fui chamada para um concurso, eu não sei se eu tomo posse ou se eu continuo como advogado. E aí? Como que isso continua, sabe? Então, eu acho que quando a gente compartilha a nossa experiência, a gente compartilha toda essa expertise, eu acho muito bacana, porque você tem essa visão de empresário, né, de vir do comércio, essa visão de vendedor, e com todo essa veia espírito empreendedor. Mas conta pra gente qual foi o momento que esse livro mudou, como que entrou, que eu sei que você busca sempre cada vez mais o autoconhecimento, o crescimento, mas conta a sua história em relação a isso. Essa questão, assim, eu acho que eu tinha uma tendência muito grande aí, não só pessoal, mas enfim, a questão da procrastinação, sabe, de empurrar com a barriga, eu acho que é uma tendência natural do ser humano. E eu tinha isso muito forte em mim, sabe, isso me incomodava demais, a tendência mesmo de procrastinar. Eu comecei a querer entender isso melhor, né? Aí parti lá daquela questão do TDAH, né, que eu tenho, e já me resolvi quanto a isso, hoje não tomo nenhum remédio. Enfim, eu acho que a leitura, o esporte, tudo isso me ajudou muito nessa questão. Mas essa questão realmente da procrastinação era uma coisa que me incomodava muito, né? E aí veio essa questão da advocacia na minha vida, que é justamente o contrário. O advogado, principalmente na questão lá de processo, tem que lidar com prazo. E o principal, né? Quando eu sempre repito uma frase de um professor meu, o advogado ele lida com a vida e com o dinheiro das pessoas, né? Então é muita responsabilidade. E aí começou nessa questão lá de eu lidar com isso, nessa questão de procrastinação e tal, isso me incomodou, começou a me incomodar. E aí eu entrei nessa vibe, vamos dizer assim, né, de autoconhecimento, de procurar mesmo me entender melhor para poder ajudar o próximo, para poder servir melhor, para poder trabalhar melhor. E aí no meio desse caminho eu fiquei conhecendo lá o livro do Paulo Vieira, né, que é O Poder da Ação, e lá fala muito sobre essa questão, sabe, de você realmente agir. E isso é uma questão, essa questão da atitude, é uma questão muito forte no ser humano, né? Inclusive, fé sem ação não é nada, né? Isso nós temos aí questões cristãs que já falam isso. Fé sem ação é morte.
Exatamente, fé sem obra é morta. Então, assim, é uma questão que realmente me incomodou e eu comecei a partir nesse sentido. E aí eu comecei a me incomodar, comecei a querer primeiro fazer um autoconhecimento, né, entender melhor um pouco isso. E uma coisa que é muito importante, eu acho que no advogado hoje, ele tem que entender de forma a abrir um pouco mais a cabeça. Hoje o advogado não pode mais estudar só direito. Para falar a verdade, eu acho que tem situações que o advogado deve estudar muita coisa, inclusive direito. Então, assim, a primeira coisa é ele se decidir ali como que ele é no escritório, né? Mesmo que ele esteja sozinho, eu acho que a primeira coisa é aprender a delegar. Eu tive muito problema com isso, né? De delegar algumas funções. Segundo, também você se entender que tem algumas partes que nós vamos ser um pouco mais fracos, e aí é importante você agregar pessoas para ajudar nesse sentido e realmente ter pessoas que vão ter uma competência um pouco diferente da sua. Até mesmo para bater de frente, para dar um puxão de orelha, eu acho que vale muito a pena isso. Então, quando você monta essa estrutura, talvez, de pensar no escritório de advocacia, tem que abrir um pouco mais a cabeça e pensar que realmente não é só direito. Essa parte do autoconhecimento e trabalhar isso dentro do escritório com as pessoas que estão em volta é fundamental. Isso aí ajuda até na hora de você atender um cliente também. Porque às vezes o cliente chega com um problema com você, muito ansioso, e aí você, com esse despertar, assim, conversando com o cliente e entendendo o cliente melhor, você pode até ajudá-lo de uma maneira que ele vai gastar menos dinheiro, ou que você vai resolver esse problema dele de uma forma mais rápida. Então isso aí é muito, muito importante. Fernando, quando você olha das habilidades que você veio desenvolvendo, né, desde então, assim, você vem de uma fase muito de vendas, e eu falo, e eu penso muito, isso é uma premissa minha, tá? Que na minha carreira, enquanto eu não entendi que o advogado ele precisava saber vender, que eu não parei para olhar para isso, no sentido de, peraí, eu tenho que aprender como é que eu vou me vender, como é que eu vou transmitir essa confiança, porque não basta a gente ter o conhecimento. E assim, eu venho, né, eu não sou recém-formada, eu formei em 2007, mas eu atuo com direito imobiliário desde 2012. Antes eu fiquei um tempo ali no trabalhista, eu era advogada corporativa. E quando eu resolvi migrar para o direito imobiliário, que eu fiz esse reposicionamento, eu não estava feliz, eu não estava no momento, assim, eu não estava me sentindo realizada. E aí eu reposicionei, né? Eu não fiz uma mudança de carreira, porque eu continuei advogada, mas reposicionei ali dentro, fui para o escritório, e com o tempo eu fui entendendo que eu precisava ter habilidades e que saber vender era essencial. Como que é a sua visão com relação a isso? Olha, eu comecei a perceber algumas coisas logo depois que eu formei, e principalmente depois de atuar especificamente na advocacia, né, como eu falei, que eu não tinha outro caminho que eu tinha que advogar, e eu comecei a ver que alguns colegas meus de faculdade, que eram os caras assim, os nerds, os caras que tiravam 10 em prova, sabe? As pessoas que realmente ali vivia, não sei se é a palavra certa, mas bitolado mesmo, sabe? Estudando, na hora do intervalo ia para a biblioteca, e eu via que essas pessoas estavam não se destacando muito bem no mercado de trabalho, com alguns até se reclamando. Primeiro da questão de alguns que passaram na OAB, pegaram a carteira e não sabiam o que fazer com aquilo, né? Ficaram assim meio que com uma batata quente, poxa, mas e agora e tal? Porque realmente tem muitas questões que a faculdade não ensina. E principalmente nessa questão oratória, questão de vendas, são muitas outras habilidades. Isso, são muitas outras habilidades que o advogado tem que ter, não só o direito. E aí o que acontece? Essa questão começou a me trazer uma certa atenção, sabe? E eu nessa brincadeira, por essa questão de eu já estar, trazer isso comigo da questão de vendas, né? De ser representante, de vir com essa questão empresarial, trazendo isso para a minha advocacia, eu vi que isso acabou me ajudando, sabe? E aí eu comecei realmente a falar assim, poxa, eu acho que o caminho é realmente esse aqui. Tem que largar um pouco os livros de direito de lado, não estou dizendo que tem que deixar de estudar, muito pelo contrário. Eu volto aqui até numa frase do nosso mestre, né, que a advocacia não é profissão de covardes, né, do Sobral Pinto. A advocacia não é brincadeira, a gente tem que estudar direito muito, porque realmente a guerra lá fora é pesada, mas assim, tem que largar um pouquinho de lado o direito e ampliar um pouquinho mais a visão.
né? Ver realmente essas questões de enxergar o escritório como uma empresa, fazer conta, saber essa questão de vendas e principalmente é o que eu falo, né? A pessoa tem que saber se vender, porque independente da profissão hoje, a pessoa, a todo momento, a venda tá ali, enraizado naquilo ali. Eu sempre falo lá em casa para os meus filhos, né, que eu tenho um casal, que não importa a profissão que eles queiram ser, mas uma eu tenho certeza que eles vão ter que ser vendedores antes de tudo. Eu acho que a gente tem que ser vendedor mesmo antes de tudo. Fernando, fala uma frase assim da sua vida. Quando você pensa, é uma frase que vem sempre à sua cabeça, uma frase que você tem como lema de vida, assim, uma frase que te guia. Difícil, né? São muitas, mas assim, eu acho que frase também vem muito da fase que a gente está vivendo, né? Mas assim, eu tenho uma que coloquei lá na minha monografia, que é sabendo que não era impossível, foi lá e fez. Eu acho que essa frase aí pega bem, sabe? Principalmente nos momentos que a gente acha que não vai conseguir, a questão da perseverança. Uma coisa hoje muito importante que eu falo sempre é a questão de plantio, de colheita, né? E principalmente de plantar na hora que as coisas não estão indo bem. Esse é um momento de não parar de plantar realmente e de não desanimar, porque é fé e perseverança. Todo dia é um leão, tem dia que vai ser 2 e tem dia que vai ser até mais do que isso. Eu acho que quando a gente vai plantando, pegando esse gancho, eu penso muito isso. A gente planta para colher. Eu acho que e esse momento de plantar, em advocacia a gente tem muito isso, de tempos de plantar. Você vai plantando, visando lá na frente, que quando você consegue ver que você atrai um cliente, você atrai logo outro em seguida. Quando vem uma indicação, logo depois vem outra. Então, a gente passa por longos períodos de plantio. E assim, quando eu comecei a atuar sozinha, eu passei ali por longos períodos, né, e tempos, plantando sozinha. Eu falava, gente, são períodos muito grandes ali que você vai caminhando sozinha. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que entender esses momentos de plantar e o momento de colher. Fernando, eu te pedi uma indicação, então. Me indica um livro que você acha que faz toda a diferença para o advogado, aquele advogado que quer ser mais empreendedor, aquele advogado que é um livro que você falaria assim, Elisa, se eu pudesse deixar aqui para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos seguem aqui na AMAD, dos nossos associados, um livro que é uma dica minha que não poderia deixar de ler, qualquer. Então, como eu falei, eu acho que nesse momento agora eu estou muito assim, voltado para essa questão mesmo da advocacia, né? E principalmente de olhar ela com um olhar mais amplo. Eu acho que o poder da ação do Paulo Vieira, eu acho que é muito importante para todos os advogados, para falar principalmente essa questão aí de agir, de atitude, falar um pouco mais sobre essa situação de você olhar um pouco mais aí fora da casinha, digamos assim. O poder da ação do Paulo Vieira, para mim, foi uma grande mudança. Fernando, o poder da ação do Paulo Vieira, assim, para mim também foi um momento de virada de chave. Eu já vinha numa construção, eu até te falei isso. O primeiro livro do Paulo que eu li foi O Poder da Autorresponsabilidade, naquele momento de você, peraí, tá tudo dando errado. Eu estava sentindo que na minha vida, eu estava num momento assim, como associada, mas eu não estava, eu achava que estava muito estagnado, no qual dinheiro não era, não era assim, o que eu estava ganhando, nada disso, mas eu não sentia que eu estava caminhando. Sabe quando você sente que as coisas não estão fazendo sentido? E aí peraí, por que não está fazendo sentido? Parece que eu não estou evoluindo. E sempre naquela mesma. E aí eu comecei, né, eu li O Poder da Autorresponsabilidade e aí eu ganhei o método CIS. Eu ganhei o método CIS de um tio. Legal. Eu liguei para ele no dia do aniversário, falei com ele para parabenizar e ele falou comigo que estava vindo de uma imersão de 3 dias do Paulo Vieira em Fortaleza, eu acho, um hotel em Fortaleza, e falou comigo, aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Paulo Vieira vai em Belo Horizonte e vou pagar a imersão. E aí eu fui naquela meio assim, vamos lá, meio descrente. A imersão em si, quando eu finalizei, não é aquele momento que tinha virado muita chave, mas o que eu fiz depois? Depois de um tempo, eu fui consumindo, aí foi quando eu li O Poder da Ação, eu li depois do método CIS, e aí eu comecei a absorver aquele conteúdo de que só tem poder quem age, só tem poder quem realmente assume o risco, só tem poder quem sai
da sua zona de conforto. E aí eu comecei a ter atitudes e eu vi minha vida dando uma guinada 360 graus de tudo mudar. Enfim, foi um livro também que eu acho que foi uma boa escolha sua, é um livro também que mudou e marcou a minha vida. A gente conversou também sobre um outro livro que eu acho bem legal aqui, de você falar um pouquinho do Quem Pensa Enriquece. Conta um pouquinho desse livro. Você já leu? Qual que é a sua relação com esse livro? Eu gosto sempre de, assim, essas questões aí, quando a gente fala nesses livros de autoajuda, entre aspas, né? Mas, assim, eu acho que muita gente deve parar de olhar com essa questão, assim, um pouco até discriminando, sabe? É livro de autoajuda, essa série aí não é muito legal, enfim. Nós temos, sim, grandes autores aqui, né? Não precisamos de voltar lá em Machado de Assis, enfim. Vamos falar agora na questão prática, questões aqui que são, que lidam com o nosso negócio hoje, né? Como a gente está dentro do nosso assunto de formar um melhor entendimento para poder servir melhor o nosso cliente. E aí pensar no escritório como uma empresa, enfim. Mas se a gente não estiver bem, eu acho que se a pessoa não estiver naquele momento, curtindo aquele momento ali, como a doutora falou aí, que chega um momento que não é só dinheiro, a coisa realmente precisa de dar uma arrancada, sabe? Uma acelerada. Então, eu acho que essa linha aí é muito boa. O pessoal fala, às vezes, até de coaches, né? Aí que a gente tem no mercado. Muito cuidado para escolher, é claro, né? Mas nós temos, sim, sabe? Bons coaches aí, pessoas que realmente passam boas informações. Falando aí as questões dos livros, eu gosto muito do Napoleão Hill, né? Eu acho que ele tem uma mentalidade muito boa. Os livros do Paulo Vieira também eu gosto muito. Eu entrei nessa agora de cair para essa linha, sabe? Nós temos aí outros livros do Paulo Vieira, nós temos outros autores aí, sei lá, Pablo Marçal, por exemplo, que é uma linha mais empolgada, vamos dizer assim, sabe? Mas é bom também, eu acho que tudo vai depender, e o que eu sempre falo é o seguinte, uma coisa que eu aprendi é que a gente deve ir mudando de mentores também com o passar do tempo, sabe? Isso porque também. A gente vai mudando a nossa cabeça, então aquela pessoa que às vezes fazia muito sentido naquele determinado momento de nossas vidas, já começa a não fazer mais, então a gente tem que levantar o nível, né? Aí hoje, por exemplo, eu estou lendo do Flávio Augusto, é um cara, sem comentários, então eu acho que assim, com o passar do tempo também é importante mudar os mentores ali, sabe? Mas nesse primeiro passo, começar do zero mesmo, sem olhar com esse olhar aí de discriminação, entre aspas, o cara é coach, o cara não sei o quê, mas dependendo, ele vai falar uma frase, ele vai te falar alguma coisa que vai encaixar ali no que você precisa naquele momento, e a partir dali você vai subir o seu nível aí, vamos dizer assim. Mas eu vejo muito uma coisa, e eu posso falar isso por mim mesmo, se a gente começa a absorver muito conteúdo de muita gente aleatória, você vai em um, vai em outro, comigo funciona assim, eu imerso no conteúdo de uma pessoa, então eu fico muito tempo aquilo ali, às vezes eu faço um curso, ou eu consumo muito conteúdo, leio os podcasts, assisto vídeos, e depois de um tempo, quando aquilo ali, para mim, parece que eu pulo de nível, aí eu mudo para uma outra pessoa, eu passo a consumir conteúdo de outra pessoa. Mas assim, eu não gosto de ficar muito pulando de um para o outro assim, muito rápido. Eu dou um tempo ali mesmo de absorver, de pegar aquela essência, de aplicar, de crescer com aquilo ali, para depois eu passar. Você também é assim, Fernando? Não, também. Isso aí é muito importante, porque assim, hoje até nas redes sociais, por exemplo, né, para seguir, tem muitas pessoas que eu nem estou seguindo, porque eu acho que a gente tem que manter uma linha, vamos dizer assim, né? E até para a gente absorver mesmo e aplicar, para ver se aquilo ali está realmente fazendo algum sentido. Porque hoje um termo que a gente usa muito, pelo menos ouve aí nas redes sociais, né? A questão de obesidade mental, e a mais pura verdade, tem pessoas que vão buscando aquilo, compra curso ali, 3 mil num curso, 5 mil no outro, enfim, e acaba não absorvendo e principalmente praticando aquilo. Então, como eu falei, né? A gente deve se despir um pouco aí dessa questão de ficar um pouco discriminando, o cara é coach, é isso ou aquilo. Segue aquela linha, vê se faz algum sentido realmente, e é o que eu falei, né? Depois disso você mudar de nível. Mas o que a doutora falou tem toda a razão. Tem que procurar absorver alguma coisa daquilo ali, até porque para você saber se é bom ou ruim. Às vezes tem determinados autores, né? Enfim, que você vai lá ler o livro, acha legal, mas você vai vendo no segundo, no terceiro, que a coisa vai encaixando, né? Isso acontece muito com o do Napoleão Hill, né? E os outros autores aí que eu falei. Então, assim, isso aí é fundamental. Não vamos com calma, vamos absorver aquilo ali, vamos praticar, ver se a coisa realmente funciona, para depois mudar para um outro
mentor aí, entre aspas? Fernando, um livro do Napoleão Hill que eu li e que quando eu acabei, assim, eu falei, uau! Foi um dos livros mais, tipo, que me mexeu mais comigo, foi Melhor do que o Diabo, acho que é esse mesmo. Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. E eu li recentemente, foi agora no início do ano. Eu comecei assim, eu assinei um desses aplicativos de audiobook e eu comecei escutando. Do escutando eu resolvi comprar, porque eu gosto de grifar e tal. Quando eu fechei, eu falei, uau, esse livro me impactou. Foi um dos livros, assim, que eu posso falar que um dos livros que mais virou ficha para mim. Exatamente. Eu realmente, para começar a te falar a verdade, eu já tinha lido Quem Pensa Enriquece, né? E eu comecei a partir justamente para isso. Falei, pô, vou ter que dar mais uma olhada em algum livro do Napoleão Hill, né? E aí ele fala também aquela questão do mastermind, né? Que é juntar um grupo de pessoas para se reunir com o mesmo objetivo e tal. E li um livro dele a respeito disso. E aí um dia eu tive contato com o Mais Esperto que o Diabo. E aí, assim, na hora que eu comecei a ler ele, eu falei assim, o negócio ele é muito pesado no sentido de que é real, sabe? É uma coisa que realmente você vê ali que fala, poxa, é isso aqui que acontece mesmo, principalmente essa questão dos medos, né? Dessa questão da gente, às vezes, se travar. E eu, para te falar a verdade, eu estou, inclusive, lendo ele, mas é porque eu estou degustando ele. Realmente, eu não estou conseguindo falar assim, pô, vou ler da primeira até a última página, sabe? Eu dou uma lida, dou uma absorvida naquilo ali e depois, né, tem outros livros que eu estou lendo agora esse ano, eu me propus a ler um livro por mês, estou caminhando até bem, sabe? Mas, enfim, eu volto lá nele um pouquinho, vejo algumas coisas lá nele. Quando eu digo que ele é pesado, no sentido de denso, porque realmente é uma coisa muito forte, sabe? Essa questão do medo, da gente não querer encarar as coisas. E aí, mais uma vez, eu vou falar aí para quem estiver ouvindo, que sai aí totalmente dessa questão de discriminar aí, de ficar pesado lá por causa da capa, sabe? Nossa, é diabo, não sei o quê. Vale a pena a leitura, vale muito a pena. Fernando, o que para você hoje você já tinha essa concepção de associação? Como que é a AMAD hoje para você? Como que isso tem te impactado? Como fazer parte de uma associação? Apesar que você está na diretoria conosco, né? Mas como que... eu falo isso porque eu vinha colocando, assim, aprendendo esse conceito de associação, da importância disso. Isso foi cada vez mais consolidando. Eu não formei, iniciei minha carreira com isso, mas foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Como que isso tem sido para você? Então, eu acabei de tocar numa palavra aqui agora, de falar, na verdade, né? Num termo do Napoleão Hill, que é o Mastermind, né? E o Mastermind é justamente isso, é você se unir com pessoas que estão com o mesmo objetivo e discutir sobre aquilo ali. E a AMAD entra muito nisso, sabe? Primeiro porque a AMAD é uma associação para advogados do direito imobiliário, então, assim, são pessoas que querem entender daquele ramo. E, além disso, lá na AMAD tem as comissões, né? Que nós temos as de locações, temos aqui, eu estou atualmente, a Comissão de Regularização Fundiária e Loteamentos. Então, quando você vai para uma associação, é muito importante, é como se fosse um apoio mesmo, sabe? E você ter pessoas ali que estão falando a mesma língua que você e principalmente com os mesmos objetivos. E aí a gente fala, eu, por exemplo, que não, como eu falei, né, que eu já andei um pouco aí pelo direito condominial, quando surge alguma dúvida, eu sei que eu tenho alguém lá que vai poder me ajudar, porque hoje eu não estou atuando tanto naquela área ali, e vice-versa. Então é muito importante essa questão aí da associação, nesse sentido de você saber que tem alguém. Então, tanto a pessoa tem alguém para compartilhar, tanto alguém que entrou agora, né, que está agora como advogado, ou alguém que já está há mais tempo advogando, é muito importante participar, sim, da associação e principalmente para essas questões que eu falei, de você ter aí um aparato aí onde você pode buscar algumas respostas que com certeza vai facilitar muito o caminho dessa associação. Eu estou curtindo muito, eu acho que a gente é muito unido e não tem essa competitividade, eu acho que tem uma complementação, um esforço comum, a gente está todo mundo muito alinhado nessa linha de contribuição, um contribui muito com o outro, e eu acho isso é o mais bacana da AMAD, assim, a gente não existem grupos dentro da AMAD, a gente é todo mundo pela AMAD, então eu acho isso muito legal. Fernando, adorei nosso papo, você curtiu? Muito bom, muito bom. Legal que a gente abriu um pouco aí a conversa, né? A gente conseguiu falar de outros temas, não só o direito, mas eu acho que é muito importante aí para quem
estão ouvindo aí, para abrir realmente, despertar para essa realidade, para não... Nós tivemos aí 2 notícias essa semana, uma de um advogado que era motorista de Uber, né? E uma triste lá em relação a um advogado que estava até com uma carroça, não sei se alguma coisa nesse sentido. É muito triste, sabe? Mas é o que eu falo, todas as profissões têm os prós e os contras, né? Tem essas questões aí, mas a advocacia eu acho que está muito forte nisso. A palavra aí, a frase final que eu deixo é justamente isso. O advogado hoje tem que abrir a mente dele um pouco, porque cada vez mais são mais advogados, as faculdades jogando, né? Entre aspas, advogados para fora. Então, quem não tiver com essa cabeça aberta, realmente as coisas vão ficar complicadas. E eu adorei aí, fico muito feliz, mais uma vez, lisonjeado aí pelo convite. E eu acho que o recado que nós tínhamos para passar, a gente conseguiu, que é justamente dentro disso que eu queria falar. Com certeza. Eu vi essas notícias, acho que tem espaço para todo mundo. A gente fala, ouve muito que a advocacia é saturada, mas eu acho que quando o mercado peneira os bons profissionais, e a gente só se torna um bom profissional na medida com esforço, com dedicação, com estudo. Afinal de contas, hoje em dia, né, no momento que a gente vive hoje, o conhecimento está aí para todo mundo, a gente vê muito conhecimento gratuito, então que a gente consegue absorver, então só depende de ser um profissional bem posicionado, experiência, de correr atrás, só depende da gente. Fernando, muito obrigada. Pessoal, então é isso. Eu que agradeço. Com o Fernando Guedes. Fernando, muito obrigada e que venham muitos outros papos aí. É isso. Muito obrigado, doutora. A gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.